Todo fã de anime alguma vez na vida já passou por aquele momento de assistir um episódio e ficar sem reação alguma ao ver um personagem muito querido pela fandom ou encerrar os seus serviços na obra. Aquele momento onde o sacrifício é necessário para a jornada do protagonista continuar ou para o enredo ter mais peso e o arco ainda mais significado. E quando a gente fala de sacrifícios, tem cenas que vão muito além de uma simples morte. São momentos que mudaram a trajetória de personagens, abalaram universos inteiros e principalmente deixaram cicatrizes na gente que acompanha tudo como se fôssemos parte daquela história. Então, manito, no vídeo de hoje, a gente vai relembrar os 5 sacrifícios mais emocionantes do mundo dos animes. Hoje o vídeo não vai ser sobre lutas insanas, nem sobre os vilões mais poderosos. Hoje vai ser sobre o peso emocional, legado e aqueles personagens que entregaram tudo, até a própria vida, por algo maior nos animes. Então já respira fundo aí, porque esse vídeo vai apertar o seu coração. Mas antes do vídeo começar, manito, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal. Aproveita para também deixar um hypar, porque isso é muito importante aqui pro canal. E também, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Agora que o recado foi dado e o pedido foi feito, bora lá deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. Bom, manitos, a gente vai começar esse vídeo com um personagem que não morreu lutando com um super monstro e nem explodindo o mundo, mas que quebrou milhões de corações de forma silenciosa com a sua partida. Mais Huggies, um dos personagens mais humanos, mais carismáticos e mais amados de Fullmetal Alchemist. Bom, manitos, Mais Huggies em Fullmetal Alchemist era aquele tipo de cara que todo mundo queria ter como amigo. Ele era sempre sorridente, sempre falando da sua filha e sempre apoiando seu amigo, o Coronel Roy Mustang, e também os irmãos Edward e Alphonse Euric. E talvez seja justamente por isso que a morte dele tenha doído tanto para os fãs da obra. Tudo começa quando ele começa a investigar os eventos estranhos que estavam acontecendo e acaba descobrindo os planos que ameaçavam todo o país. Mas ao invés de ele parar para se proteger, ele não hesita em seguir em frente. Ele continua essa investigação, correndo atrás da verdade e acaba pagando com a própria vida. Sem poderes absurdos, sem grandes batalhas, Mais Huggies morre com uma facada na alma da gente, porque ele foi traído, sozinho e ainda tentando proteger as pessoas que amava. Até hoje, quando eu lembro daquela cena do Eve se transformando na esposa dele pra matar ele, pra mim aquilo ali foi cruel demais. Logo quando ele tá lá no telefone ligando pro Mustang pra avisar o que ele tinha descoberto, acontece isso com ele. E também ainda tem a cena do funeral, com a filhinha dele perguntando por que ele estava sendo enterrado. Cara, quem viu o anime já sabe, aquilo ali foi uma das cenas mais dolorosas de Fullmetal Alchemist. Essa cena tá gravada na história dos animes, isso você pode ter certeza. E o mais pesado disso tudo é que a morte do Mais Huggies muda completamente a história da obra. É isso que faz o sacrifício dele ser tão marcante pra Fullmetal Alchemist. Não foi só uma perda emocional, galera, foi o estopim pro Mustang entrar de cabeça na guerra contra os homúnculos e virar esse jogo de vez, estragando todos os planos que os homúnculos tinham elaborado durante anos. Mais Huggies foi a lembrança constante de que nem sempre o herói morre lutando, manito. Às vezes, ele morre sendo apenas um herói. Agora, manitos, vamos falar de um dos personagens que brilhou muito intensamente no universo de Demon Slayer, mesmo aparecendo por pouco tempo. Rengoku, o Hashira das Chamas de Demon Slayer, o homem que sorriu até no momento em que estava morrendo para proteger o nosso protagonista de ir de ralo. Isso aqui é bizarro. Bom, manitos, o Demon Slayer é cheio de momentos emocionantes, isso a gente não tem dúvida, mas a luta do trem Mugen é sem dúvida um divisor de águas na obra. Que filme top de assistir. Se você não assistiu, assista, tá? Porque vale muito a pena. Ali, manitos, a gente não viu só uma batalha épica. A gente viu o significado verdadeiro do que é ser um Hashira no universo de Demon Slayer. O Rengoku enfrentou o Lua Superior Akaza, um dos demônios mais absurdos da obra, praticamente sozinho. Mesmo sabendo que estava ferido e ciente de que provavelmente não sairia vivo daquele duelo, ele lutou até o último segundo, protegendo os passageiros que estavam no trem. Aquele olhar dele atravessado, ainda com o peito atravessado, firme, olhando pro Tanjiro e dizendo pra não desistir, mano, é impossível não sentir e se emocionar com aquela cena. Aquele discurso dele pro Tanjiro vira e mexe aparece em páginas de anime na internet. O maluco mitou muito nos minutos finais dele no filme, e a forma como a obra tratou esse sacrifício foi cirúrgica. Rengoku não morreu de graça, ele inspirou o Tanjiro, o Inosuke e até mesmo o Zenitsu. A morte dele foi a faísca que acendeu um fogo ainda maior dentro dos protagonistas da obra. O cara foi embora, mas deixou uma chama acesa em cada um desses personagens. Manitos, o Rengoku nos ensinou que coragem de verdade não é não ter medo, é lutar mesmo com medo. Isso aqui ficou meio contraditório, né? Mas faz todo sentido. Esse aqui foi uma lição braba demais que esse personagem icônico nos marcou aqui. Se ele tivesse nesse filme aí que saiu agora recentemente, com certeza ele deitaria pelo menos um dos Luas Superiores na porrada, porque ele é um dos Hashiras mais apelões que tem na obra. Enfim, vamos pro próximo nome. Agora, manitos, se você é fã de Naruto, já sabe que esse aqui vai doer de verdade.
Jiraiya-san, o nosso Ero Seinin, não foi só um personagem forte na obra. Ele foi um pai, um mestre, um amigo e um pilar emocional gigantesco na vida do nosso protagonista, Uzumaki Naruto. Quando ele decide ir pra Vila da Chuva investigar o Pen, o Jiraiya já sabia que as chances de ele voltar dessa missão eram mínimas, e mesmo assim ele foi. Aí, pra completar, o maluco ainda mete uma aposta com a Tsunade que tinha tudo, menos a sorte nos jogos, e foi justamente essa aposta que a miserável ganhou. Ô bicha lazarenta, pelo amor de Deus. Bom, ele foi porque ele sabia que se ele não fosse naquele momento, alguém muito mais jovem em Konoha, como o Naruto, por exemplo, poderia morrer no lugar dele. Ele foi porque ele acreditava no futuro e confiou nas profecias do sapão lá do mundo dos sapos. A luta do nosso Ero Sennin contra o Pen foi incrível, com toda certeza, mas o mais forte foi o peso da escolha que ele fez. Aquele flashback da Tsunade, dele se lembrando dos antigos alunos e a decisão final de escrever a mensagem no corpo do sapo, cara, aquilo foi uma assinatura de um verdadeiro shinobi. A morte do Jiraiya foi um ponto de virada na vida de Naruto também, isso a gente não pode esquecer. Foi ali que ele parou de ser aquele moleque cabeça quente e começou a carregar um verdadeiro legado. E a reação do Naruto quando ele recebe a notícia, dispensa comentários. É uma das cenas mais pesadas emocionalmente de todo o anime. O moleque que nunca teve um pai e um sensei digno perdia tudo que tinha pelo bem de Konoha. De novo, né, pra variar. Jiraiya-san foi embora com um sorrisão no rosto, acreditando que seu aluno salvaria o mundo. E sinceramente ele estava muito certo. O Jiraiya marcou muito o universo de Naruto, disso ninguém tem dúvidas, tá, manito? Ele salvou o Naruto em vários aspectos e o seu sacrifício foi talvez o mais importante e mais pesado da série de todos os personagens que pudemos ver desde o começo da série. Agora, manitos, é hora de falar de uma lenda dos mares do universo de One Piece. Um nome que carrega o peso até hoje em qualquer discussão de One Piece. Edward Newgate, o nosso querido Barba Branca, o homem que morreu em pé em meio ao caos da guerra. Bom, manitos, o arco de Marineford foi um espetáculo do começo ao fim, mas o auge foi o sacrifício do Barba Branca. Mesmo velho, doente e cheio de tubos espetados, ele invadiu Marineford como um monstro lendário, disposto a salvar o Ace e proteger a próxima geração. Ele não precisava fazer aquilo, tá? Se ele não quisesse. Ele poderia muito bem ter virado as costas pro Ace e ficar ali no seu Moby Dick quietinho no seu território. Mas não, ele foi pra guerra sim, mesmo sabendo que estava indo pra morrer. E mesmo depois de ser apunhalado pelo Squad, de levar tiros, de lanças, cortes e até explosões, ele ficou de pé até o último segundo, não deu nenhum passo para trás. E quando ele gritou, One Piece existe! No bom português, tá, manito? Aquele momento ali ecoou do mundo inteiro da obra e na cabeça de todo fã de One Piece. A morte de Barba Branca encerrou uma era e abriu o caminho para uma nova. Ele mexeu com o governo mundial, com os piratas e até com os revolucionários, com o Luffy e também com todo mundo da obra, tá? Todo mundo que acompanha o One Piece ficou mexido com aquele momento ali do Barba Branca. E mais do que isso, ele mostrou que um verdadeiro rei nunca cai de joelhos. Pô, mas isso aqui é foda, velho. Tá maluco? O Newgate não morreu só pelo Ace, tá, manito? Ele morreu por um sonho e também por um legado. Eu jamais, manito, vou me esquecer do momento em que eu comecei a ver One Piece, porque eu comecei a assistir depois de ver um episódio avulso da Guerra de Marineford, onde justamente o Barba Branca vai invadir ali Marineford com o seu Moby Dick, naquela parte que ele aparece lá do fundo do mar, né, que ele emerge, né, com aquela... Enfim, vocês lembram, né? Eu não vou ficar entrando aqui em detalhes, mas foi justamente por conta dessa cena que eu comecei a assistir One Piece, por ver um cara invadindo Marineford com o seu navio e a sua tripulação. Pô, mano, o Barba Branca é foda demais. E vendo o flashback dele agora com o Zebek, aí você sabe que aquele velho era foda mesmo, e você entende por que ele jamais iria abandonar o Ace e deixar passar barato o que o Tite fez com o Tati. Então, assim, ele é brabo demais, e a morte dele foi um dos sacrifícios mais lendários do universo de One Piece e do mundo dos animes, se duvidar. E pra finalizar esse vídeo, manitos, temos o Uchiha Itachi, o homem que carregou sozinho o peso de uma vila inteiro nas costas. Você achou que eu ia esquecer dele, né? Jamais, jamais. Desde o começo de Naruto, o Itachi foi apresentado como um vilão, um cara frio, calculista e que matou o próprio clã. Ninguém aqui vai esquecer jamais do Sasuke quando ele foi se apresentar ao Kakashi dizendo que queria matar um certo alguém. O ódio do moleque pelo Itachi era bizarro demais naquela época. Cê é louco, mano. Mas conforme o tempo vai passando, a verdade sobre o Itachi é revelada, e a história dele simplesmente destrói qualquer expectativa sobre ele. Ele sacrificou a própria imagem, a própria felicidade, a própria juventude, tudo em prol da paz de Konoha. Pense numa vilazinha pra dar trabalho. Cê é louco, mano. Deus me livre. Ele assumiu o papel de monstro pra proteger a Vila da Folha e principalmente o seu irmão caçula, o Uchiha Sasuke. E quando finalmente ele vai lutar contra o Sasuke, ele já tá doente no limite da vida dele, né? Mas ele não lutou contra o Sasuke pra vencer. Ele lutou pra se libertar.
Aquela cena em que ele toca a testa do Sasuke sorrindo é uma das cenas mais fortes da história dos animes. Não tem explosão, não tem grito de ninguém, não tem uma única palavra citada pelo Itachi, só o silêncio e a emoção. O duelo dos irmãos Uchiha era algo que a fandom aguardava há muito tempo para ver o desfecho dessa história e ver o Itachi pagar por tudo que ele tinha feito. Mas depois que a gente sabe os motivos dele, dá até pena desse cara. Em Naruto, o Itachi é o símbolo do sacrifício absoluto, um herói que nunca foi reconhecido em vida, um vilão que nunca foi vilão de verdade e o irmão que amou o seu irmão acima de tudo. Bom, manitos, o Itachi morreu, mas a verdade dele mudou toda a história de Naruto. Se antes eu falei do Jiraiya, esse aqui também não fica muito pra trás, tá? O Kishimoto escolher matar esses dois personagens, um pertinho do outro, foi difícil demais até pros fãs. Mas também era necessário o Sasuke ter outra visão de vida e novos objetivos após derrotar o seu irmão e descobrir a verdade. Então faz todo sentido os dois morrerem ali um próximo do outro, nos entre-arcos, né? Mas agora, manito, eu quero saber a sua humilde opinião. Qual dessas mortes citadas no vídeo de hoje te destruiu mais? Seja o sorriso do Rengoku, o adeus do Jiraiya ou até a última frase do Itachi. Todas essas cenas, manitos, têm algo em comum. Elas ficaram não só marcadas na história do anime, mas também na nossa história como fãs. E nenhum desses sacrifícios citados no vídeo de hoje foi em vão. Esses 5 sacrifícios foram sobre emoção, coragem, legado e escolhas pesadas. Mas agora eu quero saber de você. Faltou algum outro personagem nesse vídeo? Qual foi o sacrifício mais importante que você já viu no mundo dos animes? Querem uma parte 2? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, manito, não esquece de deixar o like maroto para fortalecer o canal, deixa o teu hypar e considera deixar um valeu também, caso você esteja interessado em também ajudar a um pouquinho o nosso canal Renotaku. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, te encontro no próximo vídeo, valeu, até a próxima, fui!